Bem-vindo ao Jornal da Noite à sua medida. 18 anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann, as autoridades portuguesas e alemãs fazem novas buscas em Lagos, procuram provas para manter preso o principal suspeito do caso. As atenções concentram-se na zona da Atalaia, entre as praias da Luz e de Porto de Mós, perto de onde vivia o alemão Christian Bruckner, quando o Medi desapareceu. 50 hectares são esta semana passados a pente fino por dezenas de elementos das autoridades alemãs e portuguesas. Procuram pistas em poços, cisternas, casas em ruínas. Muitos destes pontos foram revistados ao longo dos últimos 18 anos, mas a polícia alemã quer ter a certeza de que nada passou ao lado antes que seja tarde demais. O principal suspeito do desaparecimento de Medi cumpre pena na Alemanha por ter violado uma mulher norte-americana no Algarve 2 anos antes, mas está a poucos meses de sair em liberdade. Vai acontecer se não forem encontradas provas sólidas que o liguem ao caso. As autoridades temem que depois desapareça e com ele desapareçam indícios que provem que é culpado. Por isso, em abril, o Ministério Público alemão pediu novas buscas. No ano passado, Bruckner foi a julgamento por outros casos de abuso sexual e violação, mas foi absolvido. A polícia alemã tem várias provas circunstanciais que o ligam ao caso de Medi, mas não chegam para que seja levado a julgamento. Há 2 anos, várias pistas levaram as autoridades a vasculharem a barragem do Arade, que Bruckner visitava com frequência, mas não encontraram nada que ajudasse a sustentar uma acusação. Em 2020, Christian Bruckner foi identificado como o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann em 2007. Sempre negou qualquer envolvimento no caso. Desta vez a negociação fez-se com antecedência. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, a AD, Chega e PS conversaram e chegaram a acordo. Pouco mais de um ano depois da última vez, os votos voltaram a ser contados na Assembleia da República e José Pedro Aguiar Branco foi eleito com 202 votos. Temos pela frente uma legislatura exigente, uma das legislaturas mais exigentes da nossa democracia. Enquanto deputado, faço o meu juízo. Tenho a minha opinião sobre as intervenções que vou ouvindo em plenário. Enquanto Presidente, tenho o dever de garantir que elas são ouvidas, mesmo quando não concordo, especialmente até quando não concordo. A escolha do Presidente mostra um caminho de estabilidade que o maior partido quer que seja regra na nova legislatura. É tempo agora de olharmos e cuidarmos do prestígio das instituições. Esta legislatura, que seja a legislatura que procuremos aquilo que nos une. E aquilo que nos une é Portugal. O novo Parlamento tem um novo líder da oposição. André Ventura acredita que o lugar que ocupa vai mudar em breve. Não só acreditava, como acredito que esta será a última legislatura da nossa Terceira República. E não só aqui o assumo, como dizemos o que queremos e é o que vimos. Nada ficará como de antes. O PS continua à procura de perceber o que aconteceu a 18 de maio. E saberemos reconhecer com humildade e com respeito democrático o resultado eleitoral e o papel que nos é votado nesta Assembleia, mas não prescindindo nunca dos nossos valores e das nossas propostas, e estaremos sempre empenhados em restaurar a confiança dos portugueses com o Partido Socialista, com o Parlamento, com as instituições. Neste primeiro dia da nova legislatura, o PS teve 3 líderes: o futuro, o interino e o passado. Pedro Nuno Santos veio ao Parlamento sem data para se ir embora. Porque decidi. Não tem nenhuma razão em concreto? Tenho. Qual é que é? Não nos quer dizer? Não vos quero dizer. Mas vem sem uma data de saída, é isso? Sim. O novo Parlamento votou ainda os nomes dos partidos mais votados para as vice-presidências da Assembleia da República. Só o candidato do Chega não foi eleito por um voto. Tomou a decisão em setembro perante a instabilidade internacional. E se chegar a Belém, a primeira prioridade está bem definida. Começar a falar menos e a falar só quando for necessário sobre coisas substantivas. Cá está, uma farpa a Marcelo Rebelo de Sousa. É uma farpa. Candidato fora do sistema. Eu não aceito que partidos políticos ou grupos organizados me apoiem. Gouveia Melo diz ser um moderado por natureza.
o Dr. André Ventura situa-se num outro extremo do espectro político, com quem eu não tenho afinidade. No entanto, também tenho que dizer de forma clara que se o povo o eleger e ele tiver condições para governar, terá que ser governo como qualquer outro partido do espectro político. Portanto, dar-lhe a posse. Claro que sim. Na primeira entrevista, depois de apresentar a candidatura, admite a hipótese de afastar o primeiro-ministro num caso extremo. Se fragilizar de forma grave a reputação do primeiro-ministro, se calhar numa situação mais extremada pode ter que se dissolver a Assembleia da República. E se fosse presidente, em novembro de 2023, teria aceitado Mário Centeno para o lugar de António Costa. Tinha uma maioria absoluta e, portanto, poderia formar um novo governo. A questão é, será que nós estamos a eleger, nas eleições legislativas, aquele primeiro-ministro e, se ele se for embora, tem que se fazer novas eleições, mas isso não está escrito na Constituição. Nesta entrevista à TVI e CNN, o almirante falou ainda sobre temas sensíveis da sociedade. Sobre o aborto, diz que o tema está resolvido, ao mesmo tempo que assume ser pró-vida, posição que ficou clara com a eutanásia. Teria dificuldades em deixar passar uma lei que de alguma forma facilitasse o suicídio assistido ou a eutanásia, como quiserem chamar. Será outra vez verificada no Tribunal Constitucional, porque a lei tem que passar esse crivo. Além de Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes também está na corrida a Belém e ambos devem ter pelo menos mais um adversário. O Jornal Público dá como certa a candidatura de António José Seguro ainda esta semana. Mesmo que o antigo líder do PS avance, Sampaio da Nóvoa equaciona voltar a ser candidato. Concorreu pela primeira vez em 2016. E quanto a António José Seguro, confirma-se. Em última hora chegou a notícia de que ele anunciou há instantes que é, de facto, candidato à presidência da República e junta-se, assim, a Luís Marques Mendes e a Gouveia e Melo. O grupo, que será formado por 2 homens e uma mulher, seguia num carro alugado quando recebeu ordem de paragem da PSP, que fiscalizava viaturas na Praça das Portagens da Ponte 25 de Abril, esta segunda-feira de manhã. O condutor fugiu em direção a Lisboa e foi perseguido pela polícia até à travessa de São Domingos, de Benfica. É aqui que descreve a PSP em comunicado. O homem faz marcha atrás, acelera, choca com uma moto da PSP e com o agente, que já estava apeado. O polícia, apercebendo-se do perigo, ainda faz 2 disparos, mas acabou por ser atropelado. O condutor fez o carro passar uma segunda vez por cima do agente, que sofreu ferimentos graves, sobretudo no peito. Os 2 homens conseguiram fugir a pé. A mulher, uma jovem de 16 anos, foi retida no local com a ajuda de um popular. 16 horas e 250 quilómetros depois, o homem que a polícia acredita ser o condutor responsável pelo atropelamento foi localizado e detido em Albufeira. Italiano de 22 anos, foi encontrado com uma mulher de 19 e da mesma nacionalidade, que poderá não estar envolvida no caso. A percepção do agente atropelado é de que foram 2 homens a fugir da travessa, podendo estar por isso um suspeito ainda por identificar. No carro foram encontrados 2 sacos com droga e a polícia recuperou uma arma de fogo que o grupo atirou para fora do carro durante a fuga. A investigação é agora da Polícia Judiciária. Quanto ao agente, de 41 anos e 20 de serviço, continua internado no Hospital de Santa Maria. Sofreu lesões muito graves no tórax, nos pulmões, no fígado, na cabeça e na perna esquerda. Segundo a PSP, encontra-se estável e fora de perigo. Jair Pereira está desaparecido desde 18 de maio. Foi visto pela última vez numa discoteca em Oliveira do Bairro, acompanhado de Conceição Figueiredo. Nas últimas 2 semanas fez vários telefonemas para amigos e vizinhos. No domingo à tarde terá conversado com uma vizinha, confessou que matou a ex-companheira e revelou o local onde deixou o corpo, encontrado mais tarde pela Polícia Judiciária. Ao que tudo indica, Jair preparou a fuga. Levou consigo 8.000 euros em notas, as joias da família e a medicação pessoal. A vizinha que contactou garantiu estar longe e que prefere morrer do que ser preso. Na região de Aveiro, houve 2 avistamentos que estão a ser analisados pela PJ para perceber onde Jair se escondeu. A Polícia Judiciária não tem dúvidas que Conceição Figueiredo foi assassinada,
Mas as causas da morte só serão conhecidas depois da autópsia. Agora, a prioridade das autoridades é encontrar Jair Pereira. Se for acusado de homicídio, pode vir a ser condenado a 25 anos de prisão efetiva, a pena máxima em Portugal. Jair Pereira e Conceição Figueiredo tiveram uma relação amorosa que começou no verão passado e que terá durado poucos meses. Segundo familiares da vítima, Jair não aceitou o fim da relação e queria reatar o namoro. Com a notícia de uma segunda investigação por violência doméstica a avisar Vítor Hugo Salgado, o incómodo é evidente. Eu já fiz uma declaração sobre essa matéria, é a declaração que está em vigor. Mas há uma nova denúncia. O que quer dizer que se mantém a declaração que fiz. Perante a insistência dos jornalistas, Carlos César, presidente e por agora líder interino do PS, reitera a desconfiança no autarca e não afasta uma eventual expulsão do partido. É uma matéria que será equacionada pela nova direção do PS. Aquilo que eu tive a oportunidade em devido tempo de dizer é que, da minha parte, mantinha o sentido prático e imperativo da decisão que já tínhamos tomado, de que não confiamos nessa pessoa para ser o nosso candidato a qualquer lugar. A denúncia, anónima, chegou ao Ministério Público em maio. A queixa, revela o Observador, aponta indícios de violência contra o filho mais velho de 10 anos. Foi inicialmente anexada ao processo que tinha a mulher do autarca como alegada vítima de violência doméstica. No final de fevereiro, a mulher alegou ter sido agredida. O auto da PSP refere uma discussão que terminou com agressões físicas e o relatório clínico do hospital onde foi assistida confirma uma fratura do nariz, escoriações no lábio e pisaduras no pescoço, braços e pernas. Entretanto, a mulher desistiu da queixa, não quis prestar declarações e o Ministério Público arquivou o processo sem que o autarca fosse constituído arguido ou interrogado. Mas antes de ser arquivado, a Procuradora extraiu uma certidão das suspeitas relacionadas com o filho menor, resultando, assim, num novo inquérito, autónomo, já confirmado pela Procuradoria-Geral da República e a cargo do DIAP de Guimarães. É o segundo processo, no espaço de pouco tempo, a envolver o autarca. Na Câmara Municipal de Vizela há um silêncio ensurdecedor. Vítor Hugo Salgado, agora candidato independente, continua sem prestar qualquer declaração. Valério Saraiva de Carvalho, ginecologista e obstetra, foi durante anos médico de reconhecido prestígio. Mas na mesma época em que falava publicamente da saúde da mulher, terá abusado sexualmente de várias utentes durante as consultas que dava num consultório privado em Lisboa e no Hospital São Francisco Xavier, em Oeiras. Começo a sentir um desconforto muito grande, porque o doutor fez questão de deixar um dos dedos fora, em cima do meu clitóris, e começou a massajá-lo. Não sei precisar quantas vezes foram, se calhar umas 3 ou 4, e eu percebi logo que alguma coisa não estava bem, porque eu sabia como é que era o exame. Eu, na altura, o que senti foi uma imensa vergonha, porque achei que era eu, que estava altamente sensível. Estava a sentir um orgasmo? Sim. Isso fez-la sentir-se culpada pelo que estava a fazer. Vergonha Mas percebeu que o médico estava a tocar num local que não, isso perfeitamente não seria normal. O que eu achei, enfim, pensando na forma como se coloca a mão para pôr o toque, fosse um ato involuntário. Joana foi a primeira a sentar Valério Saraiva de Carvalho no banco dos réus. Em 2013, o ginecologista foi condenado a 5 meses de pena suspensa por importunação sexual. A pena não o impediu de continuar a dar consultas e o médico terá continuado com os abusos sexuais. Há cerca de 3 anos foi condenado por violar uma jovem de origem chinesa que era seguida há vários anos pelo ginecologista, médico também da mãe e das irmãs. O arguido colocou a sua boca na vagina e lambeu-lhe a zona dos pequenos lábios, momento em que a ofendida, surpreendida com tal ato, procurou chegar-se para trás na marquesa. Apercebendo-se do sucedido, o arguido levantou a sua cabeça do interior das pernas da ofendida, apresentando a face transpirada, e perguntou-lhe: "Está tudo bem?"
Valério Saraiva de Carvalho continua a dar consultas no Hospital de Vila Franca de Xira. Nunca foi expulso da Ordem dos Médicos e recorreu a todas as instâncias judiciais para evitar o cumprimento de pena. O último recurso foi para o Tribunal Constitucional, que recusou os argumentos da defesa. O ginecologista, que já vendeu o consultório que tinha em Lisboa, deverá ser detido nos próximos dias. Uns chegam para fugir da rotina, outros com hora marcada para compromissos. Para os que chegam de fora do espaço Schengen, nenhum passageiro imaginava esperar tanto, sobretudo na chegada a Lisboa. Nem os próprios polícias previam o caos que se instalou desde o dia 19 de maio. Portugal passou a integrar os sistemas de informação da União Europeia. Os registros de quem entra e quem sai são feitos de forma digital e biométrica. Um processo visto com bons olhos pelas autoridades para o reforço de segurança nas entradas e saídas do país. Mas a verdade é que se queixam de que tem sido mais lento do que esperavam. Chegou ao ponto de algumas pessoas terem esperado quase 4 horas para apenas mostrar os documentos. E há até relatos de polícias que desmaiaram devido à acumulação de stress, não só por ser um sistema novo e ainda um pouco desconhecido, como pelo descontentamento dos passageiros nas filas. Apesar do alerta que já tinha sido dado pelo sistema de segurança interna, como o que mostram as imagens, as longas filas têm-se mantido. É um receio que existe por parte dos funcionários dos aeroportos, numa altura em que começa o verão e há uma maior afluência. A Europa está toda atrasada de uma forma geral, é um novo sistema. Ainda assim, eu posso dizer que os investimentos que estamos a fazer em novos servidores, novas máquinas, garantem que nas próximas 2 semanas a situação vai tendencialmente ficar regularizada. Faro, hoje, Humberto Delgado, nas próximas semanas, este investimento em servidores e também em novas máquinas automáticas que vão facilitar aos cidadãos da União Europeia um acesso mais rápido e permitir que os polícias, aqueles homens e mulheres que hoje garantem o acesso nas nossas fronteiras, possam estar, de facto, a despender o seu tempo naqueles passageiros que precisam mesmo da ocupação desse tempo. É uma promessa do Governo para as próximas semanas. Até ao final de julho há já uma garantia. Vão estar formados mais 500 agentes da PSP sobre o novo sistema para reforçarem os aeroportos no continente e nas ilhas. As imagens têm poucos segundos, mas mostram bem a violência do impacto dos explosivos colocados debaixo da linha de água pelos operacionais dos serviços secretos ucranianos num dos pilares da ponte de Kerch. Uma operação simbólica contra uma ligação rodoferroviária concluída em tempo recorde depois da anexação da península ucraniana pela Rússia em 2014. Segundo as autoridades russas, o trânsito, que chegou a estar cortado, já foi restabelecido. Mas Moscou responsabilizou Kiev pelo colapso de 2 pontes e vários acidentes ferroviários que terão causado a morte a 7 pessoas e mais de uma centena de feridos na maior operação levada a cabo pela Ucrânia em solo russo desde o início da guerra. Imagens de satélite de 2 bases aéreas em Murmansk e Irkutsk, situadas a muitos milhares de quilómetros na Sibéria ou junto à fronteira com a Mongólia, dão conta da destruição causada por drones transportados de forma dissimulada e acionados à distância. Segundo a Ucrânia, na operação terão sido inutilizados 41 caças de guerra, infligidos custos de 7 mil milhões de dólares, que se traduzem na perda de 1/3 da capacidade russa no transporte de mísseis de cruzeiro. Ainda assim, durante a noite, várias cidades ucranianas foram atacadas por mísseis e drones russos. Em Sumy, no nordeste do país, terão morrido pelo menos 3 pessoas, em vários bombardeamentos que atingiram também as cidades de Kharkiv, Chernihiv e Odessa. Informação à sua medida. Até amanhã.